gente aponta aqui uma autora pouco conhecida, provavelmente, que vocês não devem ter ouvido falar, que é uma americana, que também na década de 70 diz, ela tem uma obra importante que diz assim, seria possível ter uma antropologia das crianças? E ela começa a olhar para algumas publicações, por exemplo, na época já se publicavam muitas coletâneas de brincadeiras populares, tradicionais, e ela começa a trazer esse exemplo e dizer, as tradições circulam de uma criança a outra, fora da influência do círculo familiar, né? As brincadeiras, em geral, se aprendem no coletivo, antigamente na rua, a criança mais nova, a criança mais velha, entre os pares. E ela começa a se perguntar assim, como é possível? Imagina nos anos 70, tá, gente? E por isso eu quero que vocês prestem atenção aqui. Ela diz, porque muitas dessas perguntas podem ser atuais. Como é possível interpretar brincadeiras infantis e sua tradição oral? Como as crianças podem ser ensinadas ou como classificam ou pensam o mundo? Talvez um pedagogo poderia responder esta questão, mas o que ela está dizendo é como, olhando para as crianças, vamos conseguir descobrir isso. Que diferença faz a idade? Como pode ser desenvolvida uma abordagem antropológica das crianças? E como essa abordagem pode se diferenciar de outras que se preocupam com as crianças no sentido do que refletem do pensamento e do comportamento adulto? Que termos analíticos podem ser usados? Como eu dizia, os antropólogos não estavam conversando nem olhando para o universo da educação nem da psicologia, eles estavam se questionando isso dentro e com a lente dos antropólogos. E ainda a Charlotte Hartmann diz assim, em vez de enfatizar o que é diacrônico, o que diacrônico no sentido que acontece ao longo do tempo, a antropologia das crianças quer enfatizar o que é sincrônico, o que está acontecendo aqui e agora. Porém, vejam que interessante, ela diz, como é possível estudar algo que ainda não é, mas que está em desenvolvimento? Porque a gente vai hoje olhar para uma criança e amanhã a gente percebe hoje algo que amanhã pode ter mudado. E ela ainda, no ponto de vista da Charlotte Hartmann, ela pega o Claude Lévi-Strauss e ela traz, a partir dos estudos do Claude Lévi-Strauss, o Claude Lévi-Strauss nunca foi estudar criança, mas ele traz nesse livro, nessa obra, Pensamento Selvagem, essa ideia da criança universal e da criança da natureza. E ele compara o pensamento da criança com o pensamento primitivo. Por isso que é uma obra muito interessante. Ainda, Charlotte Hartmann, ela vai ligar aí sim as ideias do Piaget ao Lévi-Strauss, as ideias do Lévi-Strauss, e ela ali acorda e diz, puxa, pode ser que tenha alguns aspectos do pensamento primitivo, mítico, próximos ao pensamento da criança. E o Piaget sempre falou da ideia da mentalidade simbólica da criança, né? Então, ela já começa a fazer ligações. Ela vai ser uma daquelas, e aqui que eu acho que vocês podem começar a se interessar, que começa a olhar para o significado simbólico, por exemplo, de um parquinho, de um playground, como um sistema de significados. E ela diz, os objetos, eles são incorporados pelas crianças no jogo, né? Os equipamentos, mas são as crianças que vão dar um significado a eles. Os contextos vão definir os significados do ambiente que tem a ver com a imaginação das crianças. E são combinados em cada grupo de crianças, porque elas inventam suas histórias quando elas estão brincando, em qualquer espaço, né? Livre, ou qualquer parque, ou qualquer parquinho, playground, né? E aí é muito interessante, porque as crianças, e como nós fomos crianças ou trabalhamos com crianças, podemos entender, elas conhecem as regras vão se fazendo no pequeno grupo, né? De tanto que se brinca, mas são as crianças que fazem essas regras, né? Também a Charlotte falava assim que as falas das crianças podem ser tomadas como partes ou analisadas também em relação a outras expressões, né? Por exemplo, os desenhos, as pinturas, as várias linguagens que nós vamos estudar aqui.
E aí, uma coisa interessante que pode ser observada e levantada são os valores das crianças, né? Então, tudo isso, ou como as crianças interpretam os valores que os pais, os professores ensinaram para elas, né? Então, para a gente começar a entender esse universo, observando, escutando crianças e depois, eu não gosto tanto da palavra interpretar, mas talvez lendo o material coletado, tem vários métodos, né? E é aqui que talvez começa uma antropologia que pode ser uma antropologia das crianças, né? Que pode ser estendida para a elaboração de sistemas semânticos, para noções analíticas de formas de pensar, para análise das falas, das brincadeiras, de atividades livres, de valores, de desenhos e várias outras, tá? Tudo isso já era apontado nos anos 70 para Charlotte Hartmann, por isso eu trago ela, porque ela é importante. Muito bem, eu vou entrar num irmão gêmeo da antropologia da infância, que é a área de sociologia. A sociologia estuda com maior distância que a antropologia, porque eu sempre gosto de trazer essa imagem. A antropologia pega uma lupa, ela pega e vai olhar o pequenininho. A sociologia vai olhar o grande e toma maior distância para o estudo e também, neste caso, da infância. Quem são os sociólogos que se interessaram pela infância? Nós temos, no início do século passado também, o francês Émile Durkheim, que fez estudos sobre a socialização das crianças. E quando a gente fala de sociologia, a gente sempre associa com essa coisa de socialização, né? O Parsons, que era um inglês, ele continua com essa ideia e diz aqui, introduzindo, que a educação também era importante. Continuo dizendo, os sociólogos também ainda não estavam conversando com os educadores, e vice-versa, né? Aqui tem um autor muito importante que ele, numa obra dos anos 70, ele fala da importância de construir uma teoria que dê conta de questões que emergem das várias infâncias existentes no mundo. Lá na frente eu vou falar mais deste autor, porque ele também vai trazer indícios que aparecem na infância importantes. E temos outro inglês, Chris Jenks, que diz que as crianças devem ser consideradas como seres que têm potencialidades para serem postos em contato com seres humanos. Como se não fossem seres humanos, né? Mas naquela época ainda não se olhava dessa forma. Agora, algo importante que acontece, que começam a surgir, além dos estudos, começam a surgir movimentos. Então, nos anos 70, é instituído o Ano Internacional da Criança pelas Nações Unidas. E começa o que vocês conhecem hoje como a Unesco, a Unicef, que começam a estudar a situação das infâncias pelo mundo. Na década de 80, começam a se criar ONGs voltadas para a proteção da infância. Aqui eu só estou falando de estrangeiras, porque na aula que vem vou falar das nossas aqui, mas Unicef, Terre des Hommes, Save the Children, World Vision, porém essas iniciativas e essas organizações dialogam naquele momento, final da década de 80 para cá, já tinha um pouco diálogo com o universo científico. Então, a academia e os estudos científicos não dialogavam com as iniciativas e os ativistas. Aí começam a surgir trabalhos importantes, e aí eu quero que vocês gravem que realmente, entre os anos 70 e 80, é que surge esta área de conhecimento, antropologia da infância. Então, vocês veem aqui nos anos 80, na Inglaterra, na escola de economia, começa a ter um seminário sobre crianças. Também na Inglaterra, a Christina Thoren começa a fazer um levantamento bibliográfico sobre estudos sobre a infância. Entre o final dos anos 80 e 90, começa a surgir, e aqui vem um autor fundamental, uma pesquisa deste antropólogo Jens Svordrup, norueguês, em 19 países, que inaugura um espaço de pesquisa científica sobre a infância. Para dizer para vocês, claro que muitos deles ainda estão vivos, o Jens Svordrup, ele é bem importante como uma das referências.
Aí entramos no final dos anos 90 e surgem também fora, e agora eu vou falar do Brasil, tá, gente? Surgem na Inglaterra, na Noruega, em Portugal, na Alemanha, no Brasil, inclusive, na Universidade de Santa Úrsula e na Índia, centros de pesquisa sobre as crianças e as infâncias, sempre do lugar dos antropólogos, né? Naquela época, não estou falando há tanto tempo, se debatiam direitos das crianças, abuso sexual, violência e tráfico, condutas e políticas de infância e juventude, uso dos espaços, modelos de pesquisa. E aí é muito interessante porque eu vou associar com a primeira imagem do menino e coisas que vocês trouxeram aqui. Muitos dos temas que se estudavam e pelos quais surgem estes ativismos continuam sendo temas muito atuais e talvez, entre aspas, todos vocês sabem, a gente está dando uma marcha ré, porque muitos problemas, como trabalho infantil, fome, abuso, violência doméstica, violência comunitária, sejam hoje temas importantes para a gente voltar a olhar para eles com muito cuidado, né? Bom, nós temos nos anos 90, aí vejam que interessante, na área de antropologia da infância, os antropólogos e os sociólogos trabalham muito em conjunto. Então, temos aqui dois ingleses, Alison James e Alan Prout, vivos, que eles começam a trazer propostas metodológicas. Então, esses autores que eu estou falando, eles estão construindo a disciplina e a área de conhecimento. Por isso, eles são importantes referências, porque eles contribuíram com vários conceitos que nós vamos trabalhar. E eles trazem algumas ideias de metodologia e de novos paradigmas para o estudo das infâncias. Então, o que é, para mim, pessoalmente fascinante, é que a gente continua, e todos vocês serão protagonistas, num processo de produção de conhecimento nessa área. Eles vão definir 6 princípios sobre esse novo paradigma do estudo social da infância. A infância é entendida como uma construção social. Quando eu falo construção social, tem a ver também com a região, com o momento histórico, com a cultura. A infância como variável de análise social, e falando da variedade de infâncias, as relações sociais e a cultura das crianças, que merecem estudos muito específicos, as crianças sendo vistas, e aqui é fundamental, como ativas na construção e definição da sua própria vida social. Esse é um tema no qual a gente vai se deter muito, as crianças como atores sociais, né? A etnografia, como sendo um dos métodos para os estudos das infâncias, que permite à criança participar e lhe dar voz direta, né? A gente chamou tanto o curso quanto esse meu último livro, A Vez e a Voz das Crianças, né? Falando de muito mais do que a voz verbal, mas nós vamos compreender daqui a pouco, daqui a algumas aulas, o que é a metodologia, a etnografia, a metodologia de pesquisa do antropólogo. E o último princípio, essa reconstrução da infância na sociedade, que é o que eu entendo que estamos fazendo de forma permanente, até hoje e ontem, com essas vitórias, né, da skatista, ontem da ginasta olímpica, meninas bem jovenzinhas, uma reconstrução de compreender que infâncias são estas na nossa sociedade, né? Por isso que nós estamos permanentemente ativos nesse processo. Bom, vou trazer aqui um autor chileno, o Iturra, que ele fala de 3 culturas, e continua, eu sei que quando eu falo de cultura, vocês vão evocar a Lídia Ortélio, a Pel, que são todas educadoras. Agora, eu só estou fazendo aqui, para depois, claro, dialogarmos com todos eles, um recorte do lugar da antropologia, para vocês entenderem como ela cresce e como começam esses conceitos. Então, Iturra, ele vai dizer que temos 3 culturas, a infantil, a adulta e a cultura erudita, e que temos essa área da educação, que é mais ampla, que é uma área de processo social, a escola como um lugar de processo educacional, e a epistemologia infantil, que é esse conhecimento ativo e criador
da criança, do que ela sabe, do mundo em que vive e dos que estão à sua volta. E aqui eu entro com um autor fundamental, dois autores, na verdade, portugueses, os dois vivos e muito ativos e muito importantes, né? Eu convidei um deles, que é o principal, que é o Manuel Sarmento, os dois chamam Manuel, para dar aula na nossa pós, à distância, lá atrás, mas por questões de agenda não conseguimos. Mas depois é possível vocês conhecerem melhor lá a Universidade de Minho, em Portugal, onde ele atua, e ele é uma referência muito importante. Eles têm um estudo que vão se perguntar sobre a natureza da produção das culturas infantis, assumindo a pluralidade. E aqui se abre e se reabre uma discussão que acontece dentro da antropologia, em todas as áreas da antropologia, que é uma discussão do particular e universal, né? É um tema básico da antropologia, e aqui entender que existe sim uma infância universal, mas existem infâncias muito únicas, particulares e singulares. E aqui entramos nessa mudança de atitude ética e metodológica que está em curso, né? E que está em curso e que, na verdade, nesta pós, a grande provocação é como é que nós vamos mudar nosso ponto de vista para partir das crianças para o estudo das realidades da infância, não partir do que a gente sabe, mas partir dos saberes delas. E para isso nós vamos ter que conhecer e reconhecer os saberes dessas crianças. Eu vou abrir aqui porque eu ocultei. Tudo bem? Vocês estão me seguindo? Estou indo muito rápido? Só me dá um alôzinho se está tudo bem. Eu sei que é muita informação, mas depois vocês vão voltar nessa informação. Jô, tudo certo? Muito bem, vamos lá. Então, eu queria falar de outros antropólogos e sociólogos da infância que são bem importantes. Já falei do Gregory Bateson, que era esse antropólogo fotógrafo, que era o companheiro da Margaret Mead. Ele trouxe uma contribuição importante. Esta americana, Helen Schwartzman, que não é muito conhecida por aqui, acho que foi uma das primeiras que eu descobri quando eu comecei a estudar. Ela tem uma obra muito importante, já publicada, imagina, fazem 20 anos, mas ela mostra as contribuições de antropólogos de vários lugares do mundo para a infância, da Austrália, americanos, canadenses, ingleses. Ela é bem importante, assim como uma referência. Claro que a obra dela está em inglês, mas se alguém fala inglês, eu acho que vale aprofundar nesse conhecimento. Aqui eu vou falar que ele é um grande amigo meu, eu tenho essa honra, ele é um antropólogo belga, eu conheci ele há muitos anos também, através das mídias, e ele trabalhou muitos anos na África, no Saara e nas culturas da África do Norte, fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo de conhecer as brincadeiras das crianças dessas regiões desérticas. Ele se instalou lá e ele criou, a partir dos brinquedos que as crianças construíam, um museu de brinquedos, dos brinquedos das crianças, e ele tem muitas obras em francês e inglês de uma leitura antropológica e simbólica do simbolismo desses brinquedos e dessas brincadeiras. Ele deu aula na turma 1 e na turma 2. Quem sabe, ele já está com 84 anos, né? Ele agora nem mora mais na Bélgica, mas ele já não está na África. Ele é uma pessoa encantadora e nós temos, depois o Fernando pode passar para vocês, a gravação traduzida da aula dele, que é uma aula de um grande antropólogo. Ele não é um acadêmico, ele é um antropólogo de campo muito inspirador. Então, eu sugiro para que vocês conheçam assim, essa gravação, que depois a gente pode disponibilizar na nossa biblioteca. Aqui tem um outro antropólogo mexicano, que trabalhou a partir de fotografias. O William Corsaro é muito importante, vocês vão ter oportunidade de estudar um pouco o material dele. Ele é um antropólogo americano,
E ele fez estudos em escolas de educação infantil, tanto nos Estados Unidos quanto na Itália. E ele fez o que se chama de pesquisa etnográfica comparativa. É maravilhoso porque ele, na época, já era um senhor de uns 70 e poucos anos, e ele, alto, grande, bem tímido, mas com as crianças, uma criança grande, e ele queria... Ele falava assim, eu não sou professor, eu sou pai, eu quero ser criança igual a vocês, mas era impossível, né? Então, ele conta nos estudos dele, que estão todos traduzidos, porque ele veio para o Brasil, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e todas as palestras dele estão traduzidas para contar o processo de observação. Ele vai ser uma referência importante no nosso curso. Aqui temos uma antropóloga francesa muito importante, uma socióloga viva, que tem uma pesquisa maravilhosa, mas ela está em francês, infelizmente, não está traduzida, mas se alguém fala, eu sugiro, porque ela fez um estudo dos presentes que se trocam nos aniversários das crianças, o simbolismo. Então, imagina que diferença faz entre as trocas numa comunidade indígena, as trocas aqui nos buffets infantis, as trocas hoje no movimento crescente que tem de crianças que não se importam tanto com o material, mas mais com a natureza. Então, é tudo lindo, lindo, importante. Nós temos esta antropóloga Julie Delalande, também uma francesa, que também tem um trabalho fundamental, que muitos de vocês vão se interessar, sobre as crianças no recreio, no brincar espontâneo. Então, também esse estudo do lugar antropológico.